Olá, tudo bem? As nossas videoaulas, a partir de agora, por um tempo, elas vão começar a falar um pouco de algumas relações entre arte e matemática, né? As figuras que estão aqui ao meu lado hoje, elas são figuras feitas utilizando conceitos matemáticos, né? É lógico que há uma mudança na conceituação do ponto de vista matemático, por assim dizer, né? E isso talvez, eu acho que é o elemento mais importante nesse entendimento desse conceito aí, né? Que nós vamos começar a trabalhar, né? E esse conceito será a base de um longo tempo de nossos estudos aqui, que são as nossas curvas parametrizadas, né? E algumas funções vetoriais, né? Vocês vão ver que por meio desses dois conceitos a gente pode estabelecer coisas assim que antes a gente não conseguiria imaginar assim da forma como a gente conhece, assim, né? Ponto x, y, né? Nessas questões das fórmulas, os polinômios que nós conhecemos, as nossas fórmulas que nós vimos até o momento aqui, né? Então é uma mudança, assim na visão dos pontos da matemática, tá? E a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos nessas próximas videoaulas aí, beleza? Então vamos abrir a parte teórica para a gente começar a falar sobre curvas parametrizadas. Bem, então, como o tema diz, né, curvas definidas por equações paramétricas, né? Então, acho que na minha concepção, assim, enquanto professor dessa disciplina, né, eu acho que o mais difícil do entendimento desse conteúdo é exatamente o que são equações paramétricas, tá? Então, antes de a gente falar propriamente dito disso, eu vou falar um pouco das equações paramétricas, tá? Então, eu fiz um desenho bem à mão livre mesmo, certo? E eu vou supor que uma partícula, perdão, antes de a gente começar, eu vou falar assim, eu vou recorrer a alguns conceitos da física para a gente poder entender melhor um pouco esse conceito das equações paramétricas, tá? Então, olha lá, eu vou supor que uma partícula se move ao longo de uma curva C. Essa aqui é a minha curva, certo? E eu vou imaginar que tem uma partícula que se move ao longo de uma curva, certo? Bem, se eu tenho uma partícula que se move, eu consigo, de certa forma, colocar ela numa tabela, certo? E a partir dessa tabela eu consigo estabelecer algumas relações existentes ali, tudo bem? Mas, essa é a questão. Esse tipo de curva, a gente não consegue descrever ela como sendo uma função y igual a f de x, né? A gente vai precisar ampliar um pouco os nossos horizontes a respeito disso, tá? Até porque nós não vamos conseguir encontrar uma função f de x que satisfaça esse movimento como um todo. Então, o que acontece? Quando eu coloco uma partícula, eu vou colocando os pontos onde ela se encontra e eu vou construindo uma tabela. E esse rastro, vamos dizer assim, me fornece essa curva aqui, beleza? Então, como eu já disse, né, a gente vai recorrer a alguns conceitos da física para entender essa questão. Pois, se uma partícula percorre pela curva, então podemos inferir que ela está em função do tempo t, beleza? Então, nessa questão aqui, primeira coisa, eu vou recorrer aos conceitos da física. Se ela é da física, então existe uma relação com a questão do tempo, tá? Então isso tem que ficar um pouco claro para nós, tá? Beleza. Então a gente pode, na verdade, por conta disso, a gente vai ter que repensar o conceito de coordenada XY. Por quê? Porque ela aonde ela se encontra, ela está num determinado momento, certo? Num determinado tempo, tá? Então, por exemplo, olha, como eu coloco ali, nessa perspectiva podemos repensar o conceito das coordenadas XY, pois como o movimento está em função do tempo e a localização no espaço depende desse tempo, então a coisa vai ser um pouco mais dinâmica, né? As coordenadas XY elas não vão ser mais assim, como eu coloco no próximo item lá. O ponto XY ele deixa de ser estático e passa a ser dinâmico, né? E isso que é o mais difícil. Como é que eu vou deixar de pensar no ponto XY? Coordenada 1, 2, e ele vai começar a se tornar dinâmico. E aí que está a questão, porque aí
agora as coordenadas x, y, elas não vão ficar mais somente sendo valores numéricos. Ela vai depender, no caso, como eu estou recorrendo a uma questão da física, a função do tempo. E quando eu deixo de olhar x coordenada, vamos supor 1 e 2, e começo a pensar numa coordenada dinâmica, então ela deixa de ter esse caráter estático e passa a se movimentar nessa perspectiva. Tá? E com isso, o que acontece? Né? As funções, ou seja, como eu coloco aqui, sob esse ponto de vista, as coordenadas passam a ser funções. Então, esse é o grande dificuldade para a gente poder explicar. Então, o que acontece? A coordenada xy, ela deixa de ser ponto, deixa de ser número e passa a ser função. Ou seja, x recebe agora, a coordenada x é uma função que depende de t. Y é uma outra função g que depende de t, tá? E a gente vai poder interpretar as coordenadas x, y como sendo f de t e g de t. E nesse caso surge também uma terceira coordenada, que é o t. Então, isso são equações paramétricas, ou seja, eu estou mudando o meu parâmetro de x, y e estou colocando uma parametrização, né? Eu estou colocando um novo elemento, ou seja, eu coloco o tempo, né? A gente está recorrendo à física, e conforme o tempo ele está num determinado local no espaço, dependendo de uma função para x e dependendo de uma função para y, no caso f de t e g de t. Tudo bem? Então, se x é igual a f de t e y é igual a g de t, elas são conhecidas como equações paramétricas, pois cada valor de t determina um ponto xy que podemos marcar no plano cartesiano, tá? Então cada valor de t determina um ponto. Ou seja, quando t varia, o ponto xy, que é igual a f de t, g de t, varia e constrói uma curva, que chamamos de curva parametrizada. Então eu vou colocando assim, eu não consigo controlar os pontos x, y, porque eles são funções f de t e g de t. Eu consigo controlar o quê? O meu parâmetro. Então, quando t varia, os pontos x, y constroem uma curva, que é essa curva chamada curva parametrizada. Então, agora, a minha tabela, que a gente construiu, quando a gente estava lá no cálculo 1, a gente construiu uma tabela para x e para y, agora nós vamos construir para 3, para t, f de t e g de t. Lembrando que f de t é a coordenada em x e g de t é a coordenada em y, tá? Só que assim, ó, eu estou recorrendo aos conceitos da física para tentar melhor entender o conceito de parâmetro, mas vale lembrar que podemos utilizar outras palavras. No entanto, muitas aplicações da física são de curvas parametrizadas. Então, eu vou acabar recorrendo às questões da física porque são mais, acho que elas estão mais próximas de um entendimento desse assunto, tá? Apesar de nós estarmos distantes, assim, eu imagino que o mais difícil é a gente entender essa relação aqui, ó. Isso daqui, que o ponto xy agora é uma função f de t e g de t. Quando você entende isso, as consequências das curvas parametrizadas ficam um pouco mais tranquilo, tá? Então, de forma geral, o que a gente tem? As curvas paramétricas são x igual a f de t, y igual a g de t, e agora nós temos um ponto inicial e um ponto final, ou seja, t está no intervalo entre a e b, tá? E como eu estou dizendo aqui, ó, e tem ponto final em f de a e g de a, e o ponto final em f de b, g de b. Tudo bem? Então aqui nós temos alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês no GeoGebra, como é que é essa construção no GeoGebra, tá? Para a gente entender esses resultados ali, tá? Então, ó, agora vocês podem observar que a coordenada x, ela já não é mais um ponto, é uma função f de t, t ao quadrado menos 2t e y igual a t mais 1. Nesse segundo exemplo, x igual a cosseno de t e y igual a seno de t, com t variando entre 0 e 2π. Na mesma perspectiva, x igual a seno de 2t e y cosseno de 2t, também variando entre 0 e 2π, x igual a seno de t e y igual a seno ao quadrado de t. Tudo bem? Então eu vou mostrar no GeoGebra como é que cada um desses resultados acontece, tá bom?
Bem, então com o GeoGebra aberto, o GeoGebra ele tem uma função que permite a gente construir essas curvas paramétricas, tá? Então a gente vem aqui na entrada, curva, e daí ele já aparece aqui, ó, curva, expressão, variável, valor inicial e valor final, tá? Essa daqui seria em 3D, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas agora por enquanto a gente vai só trabalhar com curvas 2D, tá bom? Então vou clicar nesse e vou colocar nossa primeira expressão lá. Então aqui, ó, quando eu falo expressão 1, essas expressões são as coordenadas x e y, a variável e valor inicial e valor final, que é a definição, tá? Então eu vou colocar t ao quadrado menos 2t, t mais 1, a variável é t, o valor inicial eu vou começar em menos 3 e o valor final 3. Olha lá, essa é a curva que foi fornecida, tudo bem? Então esse é uma curva paramétrica, e olha lá como é que ele mostra para nós aqui no GeoGebra, ó. Ele já dá a demonstração aqui como é a relação teórica, ó. X, o ponto X assume t ao quadrado menos 2t, e y igual a t mais 1. Então essa relação é que torna essa construção dinâmica. Por quê? Porque eu assumo os valores para t, que estão entre menos 3 e 3, e conforme eu vou assumindo os valores para t, o que vai acontecendo? X vai mudando de acordo com a função. Então se t for igual a 0, né? T for igual a 0, o que vai acontecer? Aqui vai dar 0, só que quando eu colocar aqui vai dar o valor 1. Então nós temos aqui o ponto 0 e 1, tá? Então é assim que as coisas vão, aqui ó, como aqui ó, ponto 0 e 1, tá? Então essa é a questão que estamos colocando. Eu posso mudar os parâmetros aqui também, né? Eu posso aumentar os parâmetros ou diminuir os parâmetros, aí vai de como você pretende. Eu posso colocar aqui, vamos supor, de menos 3 de menos 5 até 3, né? E ele aumenta aqui essa parte aqui, de menos 5 até 3, ou seja, essa parte negativa ele aumentou. Se nós mudarmos aqui a parte, né? Então 5, né? Observa lá que aumentou aqui. Então conforme o parâmetro que você coloca, ou seja, da onde até onde t está indo, do ponto final até o ponto inicial, desculpa, do ponto inicial até o ponto final, ela vai ter uma curva ali, tudo bem? Agora vamos fazer a segunda ali, a segunda situação. Então curva, expressão cosseno de t, seno de t, variável t, valor inicial 0, 2 vezes π. Olha lá, o que acontece? Ele me fornece a circunferência, tá? Tudo bem? Então isso é uma coisa que a gente vai falar também um pouco mais profundo nessa relação, as coordenadas x e as coordenadas y na forma de seno e cosseno, tá? Elas me fornecem, nesse caso aqui, uma circunferência. Mas quando eu faço uma junção desses elementos, a gente consegue umas curvas mais complexas ainda, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse valor, vou multiplicar por cosseno, e esse valor por seno, e vamos ver o que vai acontecer, tá? Então vou pegar lá uma outra curva, expressão. Então t ao quadrado menos 2t, que multiplica cosseno de t. Essa seria a minha primeira expressão. E a segunda expressão seria, entre parênteses, t mais 1, que multiplica seno de t. A minha variável é t, o valor inicial eu vou colocar menos 5, e o valor final
10. Olha lá, já apareceu uma outro tipo de curva aqui, ó, bem diferente. E daí você pode perceber isso aqui, ó, você pode perceber que essas relações, assim, lógico que nas devidas proporções, é lógico, mas você pode perceber que a indústria automobilística utiliza muitas vezes esses símbolos, essas relações, para fazer as suas próprias logos nos seus carros, né? Então, essa relação entre a matemática e a arte, muitas vezes está relacionado com essa questão. Por exemplo, quando eu pego só a função t ao quadrado, vai dar uma curva um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Mas tem uma relação, dá para perceber que tem uma parábola aqui acontecendo, né? Essa daqui também nós podemos falar que nós já conhecemos ela de certas de momentos anteriores, essa x cosseno e seno. Agora essa daqui, quando eu juntei as duas, me forneceu essa figura aí, que é uma figura totalmente diferente, e ela está variando, no caso aqui, ó, a gente pode ver, ó, de menos 5 a 10, e me fornece essa figura aí também. Temos também o outro exemplo, que é vamos colocar aqui curva seno de 2t cosseno de 2t variável t, valor inicial 0, 2 vezes π. Também me forneceu uma circunferência, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa relação aqui mais para frente também, tá? Mas ela me fornece uma circunferência, tudo bem? Beleza? Então, essa é uma questão que a gente também trabalha nesse estudo que nós estamos trabalhando, tá? Agora, por último, eu vou colocar uma outra curva seno de t seno de t ao quadrado, variável t, valor inicial eu vou colocar aqui de menos 4, valor final 4. Olha lá, olha a curva que apareceu aqui, tá? Agora vamos aumentar esse parâmetro aqui, só para vocês verem que isso, o que acontece, né? Vou aumentar esse parâmetro de menos 10 a 10. Então, ó, eu tenho uma relação aqui, uma curva, né, muito diferente do que nós estamos acostumados a trabalhar, né? E ela está relacionada com a função y seno de t, seno de t ao quadrado. Agora vamos fazer uma última aqui, só para a gente mostrar também uma outra relação. Então, uma curva seno de t seno ao quadrado de t, eu vou apagar essa vírgula, Ctrl V, variável t, não t maiúsculo, t, valor inicial menos 4, valor final 4. Ó, observa que essa daqui, ó, é a minha parábola. Então eu posso ter também, isso é outra coisa que é difícil, que ó, quando eu mudo o parâmetro, mas quando eu olho para a minha função aqui, ó, ela tem as mesmas características, né, de uma parábola. Por quê? Porque eu atribuo valores e esse daqui vai tendo valor ao quadrado. Então atribuo um valor para x, a y recebe uma função ao quadrado. Então essa característica vai me representar uma parábola, mesmo sendo uma função seno, beleza? Agora, bem, vamos voltar lá na nossa parte teórica para mostrar um outro elemento para vocês, tá legal? Bem, agora vamos pensar na seguinte situação: e se eu tiver uma equação do tipo x igual a g de y? Eu também posso utilizar o conceito de equações paramétricas para traçar essa curva, tá? Nós vamos utilizar algumas estratégias, né? Como sendo o quê?
x eu vou assumir como g de t e y igual a t. Então eu vou ter o par ordenado g de t e t, tá? E a mesma coisa acontece se eu tiver uma equação y igual a f de x, tá? Que é o nosso tradicional, né? O que eu posso fazer? Eu posso chamar de x a variável t e y f de t, tá? E eu vou também mostrar no GeoGebra e também vou mostrar assim um exemplo descrito como é que a gente pode entender melhor essa curva y ao quadrado menos 3y ao quadrado, beleza? Então vamos abrir o GeoGebra lá. Bem, então como é que a gente vai fazer para mostrar esse exemplo, como é que tem a visão geométrica desse exemplo aqui que eu coloquei para vocês agora do GeoGebra ali, tá bom? Essa relação da função x f de t. Então, mesma coisa aqui, eu vou colocar uma curva, aí nós só temos que, ó, lá estava falando x igual a y à quarta menos 3y ao quadrado. Então eu vou mudar para t. Então vai ficar t à quarta menos 3t menos 3t ao quadrado. A outra expressão vai ser quem? T, variável t, valor inicial, vamos colocar aqui de menos 4 até 4, certo? Então olha lá, essa é a figura que formou-se quando eu mudo, né? E olha lá, era exatamente esse exemplo aqui. Como é que a gente faz isso daqui? Então essa é uma figura, né? É uma curva parametrizada. Então eu mudei o parâmetro para a gente poder encontrar esse resultado, beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula, né, a respeito, iniciando esse conceito de curvas parametrizadas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas de outras universidades, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço e até a próxima videoaula.